Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Enio aqui representando o Ministério Público, senhoras e senhores servidores da nossa Corte de Contas, caríssimos telespectadores das nossas diversas redes sociais. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Selma Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida em primeira leitura a proposta de resolução normativa de relatoria do conselheiro Selmo Brito, que visa a alteração do dia das sessões da segunda Câmara. Não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 7832-2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relator conselheiro Anselmo Brito, TC 12290-2019, representação, retirado de pauta para reanálise. TC 8381-2021, representação, aprovado acórdão 141. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, foi dada a palavra para explicações pessoais. Fez uso da palavra o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente em exercício encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Solicito à comissão de plenário que faça a leitura da minuta da resolução que está em tramitação para a segunda leitura. Proposta de resolução normativa de relatoria do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Altera a redação do artigo 4º, inciso 2º, acrescentando-lhe o parágrafo único da resolução normativa número 7 de 2018, de 10 de julho de 2018, lida em segunda leitura. Obrigado. Por favor. Senhor presidente, com relação a essa sugestão, essa proposta, eu conversei com alguns colegas, inclusive pegando de empréstimo algumas ideias da conselheira Renata a respeito dessa situação, da possibilidade, inclusive, de se deixar criada a possibilidade, né, do plenário virtual, plenário em sentido amplo, né, Câmara e Pleno, e também a possibilidade de se fazer sessões híbridas apresentadas. Aí eu não sei se os colegas têm esse mesmo entendimento, como foi conversado, que já foi lido em segunda leitura, então o texto melhor redigido, mas de uma forma mais técnica possível, para deixar os instrumentos sentados, criados, a gente poderia fazer a aprovação de referendo na próxima sessão plenária, se não houver obstáculo dos colegas. A gente traz um texto, toma o cuidado de passar com alguma antecedência para uma eventual sugestão, alteração no momento da aprovação, como vai impactar nos nossos trabalhos, no sentido que Vossa Excelência está empregando, de a gente ter uma certa evolução, uma certa rapidez. Então, empregar a força de trabalho realmente naqueles processos em que há a necessidade que assim seja feito, senhor presidente. Eu gostaria de ouvir os colegas a respeito da sugestão. Acato plenamente a sugestão de Vossa Excelência da ampliação, mas aí nós poderíamos fazer, em vez de uma aprovação lá do referendo, que seria, digamos assim, uma competência única e exclusiva da presidência, se assim o fizesse, eu prefiro que nós suspendêssemos aqui, deixássemos a aprovação para a próxima sessão, já com as alterações sugeridas por esse colegiado. Okay? Então, nós deixaríamos para fazer a aprovação na sessão seguinte, depois de inclusa as alterações que Vossa Excelência e os demais membros aqui do Pleno sugerem. Okay? Perfeito. Tá bom. Houve também uma discussão para nós normatizarmos uma resolução normativa com relação à questão de acúmulo salarial.
nós solicitamos de cargos, perdão. Corrigido em tempo e da melhor qualidade. Indevida de cargos. Foi solicitado um trabalho que fosse coordenado pela conselheira substituta doutora Ana Raquel. Ela nos traz uma proposta que eu gostaria que, antes de distribuí-la, ela faça algumas considerações, que me parece que já há uma evolução do próprio tribunal com relação a essa matéria, já dentro do PAF. Então, eu gostaria que ela fizesse essas colocações e para nós distribuirmos para entrar em leitura só na próxima sessão, depois que Vossas Excelências vissem o conteúdo da resolução. Por favor. Senhor presidente, então, retomando aqui as discussões a respeito dos procedimentos, dos processos, a respeito dos processos de acumulação de cargos, eu pedi uma reunião com o Hércules, né, e com a servidora de lá da DIMOP, que me informaram que já existe uma fiscalização aprovada pelo ato da presidência no PAF e no PAT, com relação a todos os municípios de Alagoas, no entanto, dividido em 3 ciclos. A minha primeira sugestão foi no sentido de que essas representações elas fossem incluídas no ciclo em que está sendo feita a execução, mas fui informada que existem algumas condicionantes para que esses municípios sejam fiscalizados pelo sistema que eles estão usando, que é o sistema do TCU, e que isso ia atrapalhar a fiscalização em curso. Então, a gente chegou à melhor maneira de incluir esses municípios no ciclo seguinte. Então, já está prevista a fiscalização de todos os municípios, são 3 ciclos. Então, quando chegasse a representação, esses municípios representados, eles seriam incluídos no 2º ciclo de fiscalização. E aí, para não simplesmente inadmitir e incluir no ciclo seguinte, a gente achou que, como medida primária, a gente devia comunicar ao controle interno e o gestor, para que ele tome ciência do fato e, na prestação de contas, o controle interno, no relatório, no parecer do controle interno, ele informa as medidas adotadas para que no próximo ciclo de fiscalização já se saiba o que foi que aconteceu com aqueles municípios, né? Além disso, as informações elas farão parte de um banco de dados para prestação de contas e para fins de critério de seletividade das próximas auditorias. Foi isso que ficou definido. A mais, a gente definiu que situações específicas, assim determinadas pelo pleno, ou seja, chegou um processo de representação em que a situação é muito esdrúxula ou é denunciada um acúmulo de vários municípios, enfim. Então, nesses casos, o relator traz ao pleno e, se o pleno aprovar, ele segue como representação. Então, o procedimento seria, o processo chega, ele é inadmitido monocraticamente, antes de ser arquivado, ele é encaminhado para a diretoria, para a DIMOP. A DIMOP vai comunicar ao controlador interno e o gestor e vai incluir aqueles municípios no ciclo seguinte de fiscalização. Essa ficou determinado junto com a diretoria. Nós estaremos distribuindo, então, a proposta de resolução da doutora Ana Raquel e, naturalmente, quando Vossas Excelências fizerem a leitura mais apurada, qualquer dúvida, nós debateríamos na tramitação na próxima sessão. Passamos, então, às explicações, a ordem do dia. Antes da ordem do dia, no expediente, eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Por favor, conselheiro. Presidente, nós estávamos num processo dentro do tribunal, onde o tribunal fazia o cruzamento. Eu queria entender agora em que pé está isso. O que foi me passado pela diretoria é que nós temos um sistema em que os gestores eles encaminham essas informações e o tribunal ele tem informação, várias informações, tem um banco de dados, mas que o sistema ele não filtra o suficiente para fazer uma fiscalização baseada no nosso sistema. Então, a fiscalização que vai ser feita, ela é feita utilizando o sistema do TCU, porque ele é um sistema muito mais avançado, e então a base de dados do nosso sistema, ela é levada para o sistema do TCU, e todo o procedimento da fiscalização, ele está sendo feito exatamente como o TCU faz. Então, um exemplo,
um determinado servidor de um determinado município consta no nosso sistema que tem 22 acumulações. Quando você joga isso na base de dados do TCU, o TCU, por ter filtros muito mais eficientes e precisos, ele dá, por exemplo, 4 acumulações, 3 acumulações, entendeu? E para utilizar o sistema do TCU, é necessário umas etapas antes. Primeiro que houve uma aprovação em que foram escolhidos municípios com base em critérios pré-estabelecidos. Então, esses municípios, provavelmente, eles não estarão dentro dos critérios daquele ciclo específico. Então, já seria uma etapa que teria que ser ultrapassada. Mas, para além disso, existe uma série de etapas para que esses municípios possam ser comunicados. A informação ela é intrasistema. Então, ela é muito mais rápida, tem que ter uns cadastros, uma série de etapas que têm que ser concluídas antes de eles serem submetidos à fiscalização dentro desse sistema. Então, eles entenderam que, para ser incluído no mesmo momento na fiscalização atual, ia atrapalhar a fiscalização que já estava acontecendo. Então, que eles achavam melhor. Deram duas situações: ou a gente inclui no ciclo seguinte, ou a gente faz a representação à parte. Como só existem 2 servidores no ADIMOP, e, na verdade, a ciência ia estar sendo dada, né, ao gestor e ao controlador interno, se entendeu que a melhor forma era incluir no ciclo seguinte. Agora, isso é a primeira sugestão, a gente pode discutir isso, se entender que não é melhor. Isso porque a intenção era fazer de maneira mais simplificada para poder tornar ágil e não ficar aquele acúmulo de processo de representação com um objeto que não teria tanta relevância. Né? Porque no meu entendimento era uma coisa simples. Não precisa no meu entendimento, que eu não tenho entendimento da TI. Mas eu tenho aqui uma folha que a gente, inclusive, rodou uma folha, onde a gente tinha acumulação do Estado, onde tinha um monte de acumulações. Aí o que é que precisa tirar? Professores, médicos, aposentadoria, pensões, ou seja, tinha que ter esse filtro para exatamente não dar a duplicidade do CPF 2, 3, 4 vezes. A gente estava nesse pé aí, dessa forma. Aí sim, a questão minha, presidente, é simplesmente com relação a esta evolução que a gente tinha, que a gente está voltando agora para uma coisa de que vai passar, para depois fiscalizar, para depois, eu não sei. E como eu acho que se a gente tem, se esse plano é muito bom, se a gente não vai ter custo, o TCU vai, tudo isso é maravilhoso. Mas com relação à efetividade que a gente precisa ter com relação ao próprio Estado, ela é muito lenta. É uma coisa muito lenta. Então, eu queria entender, e depois não é o momento, vou conversar com o pessoal de TI, como é que houve, já tinha a relação com as acumulações. Existe. Essa informação é justamente a base de dados que é utilizada. Agora, o porquê que o sistema não faz os filtros necessários, aí eu não saberia informar. Isso é realmente a questão de TI. A gente pode até chamá-los para uma conversa lá na... O mais importante que me parece que marcou nessa conversa que tive com a doutora Ana Raquel, essa questão da possibilidade de os filtros nossos não serem suficientes, e de repente nós estaremos tomando algumas medidas que fatos não ocorreram, né? Que tem... Não, o filtro ele é necessário, tanto é que a gente não avançou por causa dos filtros. A gente precisava ter esses filtros. Esse filtro é importante. Agora, o que eu acho, você diminui a nossa efetividade a partir do momento que eu vou fazer, depois eu aceitar a representação, vou aceitar. Isso é um mundo de tempo, onde a gente tinha uma informação já de todo o Estado, com relação, a gente tinha a folha do Estado, tinha as folhas dos municípios, que eles são obrigados a dar para aqui, era um cruzamento simples de CPF. O filtro é complicado. Só isso. Na verdade, o que eles alegam, conselheiro Otávio, é que a informação de acumulação, eles têm de todos os municípios. Existe lá no sistema, todos os municípios. O que eles não têm condições é de fiscalizar todos de uma vez só, por isso que eles dividiram em 3 ciclos, e de utilizar nossa base de dados para fazer comunicações, digamos assim, comunicar uma série de acumulações que, na verdade, já se entendeu, utilizando o sistema de TCU, que ela não é suficientemente filtrada. Entendeu? Ela não é suficiente para a gente usar como informação, atestando isso para o gestor. Então, decidiram utilizar a base dos dados, mas usar o sistema do TCU. E como eles não têm condições, com 2 servidores, de fazer todos os municípios de uma vez só, dividiu em 3 etapas. Mas ela disse, a informação está lá, a gente tem essas informações, não é?
A informação não é porque é trazida da representação. A informação está lá, a gente tem um sistema. Só que a gente não tem condições de fazer todos de uma vez. Por isso que foi dividido. A gente evolui Depois isso. a gente evolui porque aí continua eu achando que pode ser muito mais rápido do que dessa forma. Ok. Mas tudo bem. Mais algumas? Expediente, mais alguma? Não. Então passamos à ordem do dia para relatar pela ordem o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheiro Anselmo pela ordem. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, neste momento do Ministério Público que funciona junto à Corte de Contas, Excelência, eu tenho 2 processos pautados para o dia de hoje. Ambos são denúncias, já até começando pelo final, são processo 73-20 de 2010 e 11-95 de 2020. Em ambos os casos, foi constatado que não haveria razão de ser falta de justa causa para que o tribunal avançasse na apuração das situações. Com relação ao processo 73-20 de 2010, é uma denúncia formulada junto ao tribunal pelo prefeito que se seguiu ao outro na gestão municipal, alegando que no período de 2005 a 2008, que o município estaria inadimplente com o estado de Alagoas, devido à ausência de prestação de contas referente ao convênio 73 de 2005. Representado, ele se manifestou nos autos. O processo foi ao Ministério Público, que através do parecer 134 de 2013 se manifestou a respeito. Esse é o nosso singelo relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, os autos retornaram ao Ministério Público agora já no exercício de 2024 e foi dado um novo parecer, o parecer 3511 de 2024, com o entendimento de que, devido a ter outras informações no processo, inclusive de que o objeto o convênio objeto de representação, que é o convênio 073 de 2005, ele já foi concluído, além do lapso temporal transcorrido, o Ministério Público entendeu pelo arquivamento do feito, tendo em vista a perda do objeto da presente representação. Relator, por favor. Excelência, tendo em vista a questão meritória aqui, de fato, tem manifestação aqui comprovando que tanto a prestação de contas, como, de fato, o que fora ali contratado, e o conveniado foi executado. Prestação de contas feitas e se verificou que não houve problemas a seguir com quaisquer outras contratações, ajustes feitos com o Estado. E, sendo assim, não existiria matéria para que o tribunal atuasse. Em função disso, eu trago para que nós não conheçamos da denúncia de mais dispositivos de praxe. Em votação, o voto trazido pelo conselheiro Anselmo. Em discussão, perdão. Então, na verdade, quando se trata de convênio, o simples cumprimento ele não bastaria, né? O ente que recebeu a transferência voluntária, ele tem o dever de prestar contas ao ente repassador, e o ente repassador, em verificando naquela prestação de contas que houve alguma irregularidade, ele
faz o julgamento, aliás, faz a instrução e encaminha para o julgamento do tribunal, né? Quando não há prestação de contas, ele toma as contas de forma especial e encaminha para o julgamento do tribunal. Eu acho que essa matéria ficaria mais suscetível de apreciação à luz da prescrição, mas eu estou vendo aqui uma informação, senhor presidente, me parece que existe um pronunciamento meu nos autos quando era membro do Ministério Público de Contas. Só um minutinho, por gentileza. É o item de cabeça, sabe? Excelência, consta aqui do nosso controle que houve um despacho em 2012 como procurador ministerial do conselheiro Rodrigo. Eu vou me averbar em pedido, senhor presidente. Ok. Excelência, Rodrigo. Mas, em boa hora, você levantou uma possibilidade, uma sugestão, situação. Na verdade, houve a prestação de contas. Foi dada a quitação pelo próprio Estado a respeito. Ok. É uma denúncia, como por assim dizer, temerária. Perfeito. Então, por isso que nós trouxemos. Ok. Bom, então, com o impedimento manifesto, conselheiro Rodrigo, coloco em votação. Excelência. Encerra a votação. Desculpe. Encerra a discussão, coloca em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência contou com a palavra, conselheiro. Excelência, agora sim, o processo 11.995 de 2020, na mesma toada, embora trate de um assunto diferente, é uma comunicação de irregularidade, denúncia de vinda da ouvidoria, em que a empresa CIEG, o CIEG, Apoio Administrativo Limitado, ME, informou que não conseguirá acesso ao edital do pregão presencial no 16 de 2019 da Prefeitura de Colônia Leopoldina e pediu a intervenção da Corte de Contas para que esse documento lhe fosse a ele ou a ela direcionado. O gestor foi notificado para se manifestar, tendo informado que a denunciante, de fato, solicitou por e-mail este edital e que enviou a sua cópia ali contemporaneamente, por assim dizer. Então, o Ministério Público se manifestou através do parecer 981 de 2021. Esse é o nosso senhor relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o parecer ministerial nos autos, parecer 981 de 2021, pelo não prosseguimento do feito, tendo em vista que o gestor não só informou, como comprovou que o objeto da denúncia, ele foi atendido, tendo em vista que o denunciante informou que não havia recebido informações de um edital de procedimento licitatório e o gestor informou nos autos o devido encaminhamento ao denunciante. Em razão disso, a manifestação ministerial pelo não prosseguimento do feito e arquivamento do processo. Relator, por favor. Senhor presidente, de fato, aqui foi uma queixa, dando conta que o município não estaria aí cumprindo a sua publicidade, a sua transparência passiva, né? Solicitando o documento que ele foi, enviando o documento que ele foi solicitado. De fato, a solicitação, não só esse documento foi enviado pela própria ouvidoria do tribunal e o próprio denunciado também informou que já tinha enviado a denunciante comprovando. Então, como no processo anterior, não haveria a possibilidade de nós darmos continuidade, para que não existe causa para tanto.
e o desfecho, e as razões são as mesmas apresentadas no voto do processo anterior e demais dispositivos de praxe. Eu aqui só quero chamar a atenção e outro dia manifestei no plenário a respeito de entender que representação, denúncia é matéria de competência do Pleno, mas que, em razão do que tinha observado em várias decisões monocráticas com relação a determinado assunto, quanto à questão do portal da transparência, eu estava avaliando de seguir também o que praticamente todos os relatores já fazem, o arquivamento monocrático, tendo em vista que o tribunal já tem um procedimento específico para esse. Como, aqui eu destaco, vai ter também um agora para a questão de acúmulo. Então, se ensino dessa forma e for de fato aprovada nas próximas sessões aqui do Pleno, já seria uma segunda possibilidade da gente, do nosso gabinete também, ter essa prática de fazê-lo de forma monocrática. Mas aqui não é o caso, não é o portal. Foi um documento que foi solicitado e que o município, a priori, não teria enviado, mas que comprovou que o tinha no tempo adequado. É só para deixar registrado, e esse é meu voto, senhor presidente. Em discussão, voto do conselheiro Marcelo. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Excelência, assim, a minha pauta de hoje fica esgotada. Agradeço. Eu tenho uma solicitação aqui do gabinete da conselheira Maria Cleide, que não vai conseguir chegar em tempo, que ela que pede para transferir para o processo dela para a próxima sessão. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, sem processo. Pela ordem, conselheira Renata. Senhor presidente, eu tenho apenas um processo pautado, é o 6156-2022. Eu gostaria de solicitar a retirada de pauta para finalizar o relatório e proceder uma nova revisão. Ok. Desta forma, eu encerro, eu não tenho mais pauta para hoje. Pois não, então está retirado, aqui está adiado. Pela ordem para relatar, a doutora Ana Raquel. Sem processo também, senhor presidente. Portanto, esgotada a pauta, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossa Excelências. Eu gostaria de usar esse momento para trazer aqui os nossos votos de parabéns ao nosso diretor de comunicação, Geraldo Câmara, que é o aniversariante de hoje. Geraldo Câmara. Seriam os nossos votos de felicitações a esse grande contribuinte aqui do nosso sistema de comunicação, aqui da nossa Corte de Contas. Facultada a palavra a Vossas Excelências. Gostaria de me associar às palavras de Vossa Excelência e lembrar também que durante o final de semana houve o aniversário da conselheira Renata, salvo engano. Foi Eu durante a semana. gostaria de dar os parabéns também ao Geraldo e à conselheira Renata pela passagem de seu dia. A Renata foi a semana passada, né? A Renata foi. Eu tive a oportunidade e o prazer de mandar pessoalmente os parabéns para ela. Né? Também recebo os nossos abraços agora no nosso plenário. Agradeço a lembrança. Os meus parabéns aos aniversariantes. Nós também, quero público, parabenizar a conselheira Renata, ao diretor Geraldo, que sempre foi muito prestativo e atencioso conosco. Da mesma forma que a conselheira Renata transmitiu os parabéns, muitas felicidades e muita saúde. Eu quero me juntar aí a todas as felicitações a Geraldo Câmara, desejar muita saúde, muita paz e registrar no pleno aqui os parabéns que já foram feitos via mensagem para a conselheira Renata. Aproveitando, presidente, associar a todos, né? Nós já fizemos via mensagem, mas sempre é importante, sempre desejar coisa boa, ela sempre vale. Então, só desejo a todos muita saúde, isso aqui eu desejo de coração, a Renata e o Geraldo. Muito bem. Não havendo mais. Quanto à faculdade, a palavra. Né? Registrar o agradecimento e o carinho de todos pela passagem do meu aniversário. Muito bem. Bom, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, esgotada a nossa pauta, encerro a presente sessão
convocando a todos os senhores e senhoras para a próxima em horário regimental, encerrando a presente, desejando a todos uma boa semana de trabalho.